Shalom, Leiculan, shalom a todos. Tivemos aqui uma perda do sinal, mas já conseguimos aqui restaurar o sinal da internet e vamos dar sequência aqui na nossa live. Muito bem, como eu estava falando, nós estamos estudando a Parashá de Vaikra, e essa expressão Vaikra é uma referência do livro de Levítico, e o significado da palavra Vaikra significa Ele chamou, uma referência de quando Hashem chama Moshe, de acordo com Levítico, Vaikra, capítulo 1, verso 1, onde a Torá fala para nós que Hashem chama Moshe para uma conversa, conforme está escrito aqui na Torá. E ele chamou Moshe. Deus disse a ele na tenda da reunião. Então nós percebemos aqui uma aproximação de Hashem chamando Moshe para um relacionamento, para uma conversa e para um diálogo. Muito bem, dentro aí de um contexto dos nossos estudos, nós já estudamos nesse ano no calendário judaico o livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, estudamos o livro de Shemot, que é o livro de Êxodo, e agora estamos estudando o Sefer Vaikra, o livro de Levítico. E como já explicado, o termo Vaikra, sim, é uma referência do livro de Levítico, porém, é importante nós trazermos aqui o significado da palavra Vaikra. Vaikra, em hebraico, significa e ele chamou, que é uma referência de Levítico, capítulo 1, verso de número 1. Quero trazer agora aqui um resumo da nossa Parashá, que estudamos essa semana. A nossa Parashá ela começa então no capítulo 1 de Levítico, verso 1, e vai até o capítulo 5, verso de número 26. E essa Parashá ela vai trabalhar esses seguintes temas: as ofertas queimadas, as ofertas de farinha, as ofertas do Homer, as ofertas de paz, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Nós tivemos aí um estudo profundo com o nosso emissário José Marmol, falando sobre essas oferendas, sobre essas ofertas, e aprendemos muito na sexta-feira ali na nossa comunidade Benenuar. Muito bem, qual que é o contexto da nossa Parashá? O livro, na verdade, de Levítico, ele é uma sequência do livro de Êxodo, ele é uma sequência do livro de Shemot. E a informação que nós temos é que o Mishkan, que o tabernáculo, ele já estava construído. Então a Torá, ela vem e mostra que a presença do Eterno, a presença de Deus, a Shekhinah de Hashem, ela pousa em cima do Mishkan, em cima do tabernáculo. Quando nós abrimos o Sefer Vaikra, o livro de Levítico, nós vamos aprender que as leis que estão contidas dentro de Levítico são leis aplicadas para o Mishkan, o tabernáculo, e para o Beit HaMikdash, para o templo, que na história que nós estamos agora nos nossos estudos, ela se dará na época da construção do Beit HaMikdash, do templo sagrado, quando Israel entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Muito bem, então uma pergunta muito pertinente que acontece sobre Vaikra por que estudarmos o livro de Vaikra? Por que estudar o livro de Levítico? Porque o livro de Levítico, ele fala das leis referente ao tabernáculo, referente ao templo de Jerusalém. Mas hoje, nós não temos o templo em Jerusalém. Então, por que estudarmos as leis de Levíticos? Por que estudarmos as leis de Vaikra? Essas leis, porventura, elas não caducaram? Por que estudá-las então? Esse é um dos questionamentos. Então, o Midrash fala
que quando nós estudamos Vaikra, quando o povo judeu ele estuda Vaikra, é como se eles estivessem fazendo o próprio sacrifício no Beit HaMikdash. Então Hashem considera o estudo de Vaikra como se fossem os próprios sacrifícios. O Midrash nos ensina que Vaikra tem uma forte relação com a era de Mashiach, com a era messiânica. Nós sabemos pelas profecias que na era messiânica os korbanot, os sacrifícios, eles voltarão na sua totalidade. Então, como ficaria se Bnei Israel, quando chegar na era messiânica, não soubessem executar as leis lá no templo, lá no Beit HaMikdash? Imagina o cenário comigo. Mashiach chega, constrói o Beit HaMikdash, o templo, porém o seu povo não sabe executar as leis referentes ao templo. Então, por isso, nós já aprendemos a importância do povo judeu estudar o Sefer Vaikra, estudar o livro de Levítico. E é interessante que essa importância de estudar o livro de Levítico, o Midrash ele traz alguns detalhes. Por exemplo, eu separei aqui alguns comentários do Midrash e eu quero ler para você entender como que é relevante, como é importante o estudo do livro de Vaikra, o estudo do livro de Levítico. Então o Midrash fala assim: Vaikra trata de korbanot. O que é korbanot? Korbanot significa sacrifícios. Então, de fato, quando nós estudamos Levítico, nós vamos ver muitas leis relacionadas aos sacrifícios. Nossos sábios explicam que, por esta razão, é apropriado que as crianças pequenas aprendam primeiro. Quando um judeu estuda as leis de sacrifícios, como já comentamos, Hashem considera como se ele tivesse de fato oferecido um korban. As crianças pequenas ainda são puras e livres de pecado. Quando elas aprendem sobre sacrifícios ou korbanot, Deus considera como se elas tivessem trazido um korban para Deus no Mizbeach, no altar, já que o melhor tipo de korban é aquele oferecido por um tzadik, por um justo. Deus aprecia mais os korbanot das crianças, pois elas são como os tzadikim, os justos livres de pecado. Então, uma pequena introdução do Midrash falando da importância de estudarmos o Sefer Vaikra, o livro de Levítico. Estudar o livro de Levítico, como nós aprendemos, faz parte da educação infantil judaica. E dentro dessa visão da importância de estudar Vaikra, desde a infância, nós trazemos aqui algumas curiosidades. Por exemplo, os pais levavam os filhos na Yeshivá. Lá, o Rebbe, ele ensinava o Aleph Beit, ele ensinava ali as palavras em hebraico para os seus alunos. Então, fala para nós que o Rebbe, ele colocava mel nas letras hebraicas. E sempre que uma criança acertasse, falasse de modo correto o nome da letra em hebraico, o Rebbe deixava as crianças lamberem o mel das letras hebraicas. E isso emite a ideia, um ensinamento, como é bom, como é doce, como é prazeroso nós estudarmos a Torá. Então, o livro de Levítico, ele tem um peso muito relevante, sim, na visão judaica e para o povo judeu. Trazendo essa introdução,
Eu quero, com base nessa paraxá de Levítico capítulo 1, verso 1, até Levítico capítulo 5, verso 14 e o 26, eu quero trazer esse assunto para falarmos, aproximando-se de Deus. É sobre isso que iremos falar. E aí vem a pergunta: como você, como podemos nos aproximar de Hashem? Como podemos nos aproximar de Deus? Nós percebemos durante a história da Torá, bem no início da história da Torá, que Adão e Rava, eles pecaram contra Deus. Eles distanciaram de Hashem, distanciaram de Deus. Avançando um pouco mais na história, nós aprendemos que a Torá vai relatar para nós, no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo de número 6, que toda a terra ela estava corrompida. E Hashem, ele se afastou mais, aliás, o homem se afastou mais dos mandamentos de Hashem. E a Torá fala que Hashem mandou uma bul, mandou o dilúvio sobre a face da terra. Então nós aprendemos que durante a história, o homem, ele foi fugindo da presença de Hashem. Ele foi se distanciando da vontade de Deus no seu dia a dia. E hoje nós estamos aqui com uma paraxá em mãos, a paraxá de Vaikra. Temos muitas lições no livro de Levítico, dentro dessa porção de capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 5, porém, hoje a ideia central aqui será essa, aproximando-se de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, ele relata: buscai ao Eterno enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele estiver perto. Então nós aprendemos pelo profeta Isaías, no capítulo 55, depois você pode conferir na sua Bíblia, Isaías capítulo 55, verso 6, que o profeta Isaías está dizendo: buscai a Hashem, buscai ao Eterno enquanto se pode achar. Ora, o que significa isso? Um convite de Deus para o povo judeu, para o povo de Israel, na época do profeta, voltar, retornar para ele. Então nós temos aqui a ideia, já no profeta Isaías, de aproximação, de aproximar de Deus. E aí nós perguntamos: qual caminho nós devemos trilhar para se aproximar de Deus? O que eu devo fazer na prática para você se aproximar de Deus? Então, quando nós buscamos as fontes judaicas, por exemplo, a Torá oral, o Talmud, os livros, as fontes dos judeus, o que nós aprendemos com os sábios? Que existem dois caminhos. Por exemplo, o judeu, para se aproximar de Deus, ele precisa guardar os 613 mandamentos, os 613 mitzvot. É bem verdade que hoje um judeu em Israel, ele não consegue guardar os 613. Isso é óbvio. Por que não consegue? Porque eles hoje, lá em Jerusalém, não tem o templo construído. E quando nós olhamos a Torá, os 613 mandamentos que está contido na Torá, uma boa parte desses mandamentos são mandamentos que são praticados dentro do templo, lá no templo, com as ofertas, conforme nós aprendemos aqui no livro de Levítico. Então o judeu, para agradar a Hashem, para se aproximar de Hashem, ele precisa guardar os 613 mandamentos. Agora nós, que não somos judeus, somos das nações, o que as fontes judaicas orientam para os não-judeus? Os sábios, os comentaristas da Torá, a lei
fala que o não-judeu, ele precisa guardar 7 mandamentos para se aproximar de Deus. Esse é o caminho. Então, por exemplo, servir um único Deus, não brincar, não blasfemar contra o nome do Criador, não roubar, não assassinar, não praticar relações proibidas, respeite a sua esposa, respeite o seu marido, pratique atos de justiça, tzedakah, atos de bondade e não maltrate os animais, conforme está escrito em Gênesis capítulo 9, verso de número 4. Quando um não-judeu ele pratica esses 7 mandamentos, e isso não sou eu que estou falando, as fontes judaicas falam isso, que quando um não-judeu ele cumpre esses 7 mandamentos, por exemplo, o Maimônides diz que essa pessoa ela é chamada de um tzadik, de um justo entre as nações. Em outra fonte judaica, nós aprendemos que quando um não-judeu se aproxima de Deus, guardando os 7 mandamentos, ele é comparado ao Kohen Gadol, ele é comparado ao sumo sacerdote. Então, só para você entender o peso que é ser um Benei Noah, um filho de Noé, guardando os 7 mandamentos da Torá. Esses mandamentos, esses 7 mandamentos, antes que alguém fale, mas isso aí é uma modinha, apareceu agora, negativo. Os 7 mandamentos, para você ter uma ideia, 6 mandamentos Deus deu para Adão, o primeiro homem que foi criado. E o 7º mandamento para Noé, Gênesis 9:4. Então nós estamos muito respaldado com fontes judaicas referente às 7 leis. Então os rabinos, a Torá oral, nos ensina que quando um não-judeu guarda os 7 mandamentos, sim, ele está se aproximando de Deus. Muito bem, como começa a porção do livro de Levítico? Vamos fazer a leitura da Bíblia? Vamos fazer a leitura da Torá? Eu estou aqui com a Torá em mãos, então eu quero abrir agora a Bíblia, abrir agora a Torá, no Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 1, verso 1. Eu só quero aqui abrir um parênteses, porque essa semana perguntaram, mas o que é a Torá? Então, a Torá, ela, tecnicamente falando, são os 5 livros da Bíblia hebraica. Se você pegar aí, por exemplo, até mesmo uma Bíblia cristã, os 5 primeiros livros, que é muito conhecido popularmente como o Pentateuco. A Torá, ela é composta de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então, Torá é uma referência dos 5 livros da Bíblia hebraica, muito conhecido, repito popularmente, como o Pentateuco. Então, quando eu usar a expressão Torá, eu estou me referindo aos 5 livros da Bíblia hebraica. Muito bem, assim está escrito em Levítico capítulo 1, verso 1. Ele chamou Moshe afetivamente. Comentário. Deus disse a ele quem? A Moisés, sozinho dentro da tenda da reunião, dizendo, verso de número 2 agora, fala aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, somente até aí. O que nós aprendemos aqui em Levítico capítulo 1, verso 1? Logo no início da Parashá, nós percebemos que o Eterno, ele está chamando Moisés para entrar na tenda. Qual o significado disso? Aproximação. É Hashem dizendo, Moshe, venha. Entre, se aproxime. E é por isso que
Vaikra, ele dá a ideia, a lição de nos aproximarmos de Deus. É por isso que eu disse, um judeu, ele se aproxima de Deus, ele anda nos caminhos do Eterno quando pratica os 613 mandamentos. Um não judeu, quando ele pratica os 7 mandamentos, ele está assim, se aproximando de Hashem. Então repare em Levítico capítulo 1, verso 1, que o Eterno, ele chama Moshe. O que significa isso? Aproximação. Segundo Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele explica o versículo 1 da seguinte maneira: essa é uma forma carinhosa de Deus chamar Moshe. De fato, ele ouviu a voz de Deus. Então, de acordo com Rashi, o Rashi, quando explica Levítico capítulo 1, verso 1, ele nos ensina que Hashem, que o Eterno, quando chamou Moshe, ele chamou Moshe de forma carinhosa. Conjecturando, Moshe, entre aqui na tenda, eu quero conversar com você. Eu quero tratar você como filho. Eu quero cuidar de você. Eu quero instruir você. Eu vou te dar algumas instruções. Então o Rashi diz que essa aproximação de Moshe, que se iniciou de Deus para com ele, foi um chamado, foi uma aproximação de modo carinhoso. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que essa aproximação de Deus para com Moshe ocorre por meio de uma voz. A Torá diz: Deus chamou Moshe. Então repare que está acontecendo aqui uma aproximação de Deus e Moisés. Nós percebemos que era uma voz que chegava até Moshe, e era uma voz bem particular. Dizem os comentaristas da Torá, isso implica que a voz continuou e alcançou apenas os ouvidos de Moisés, mas todos os outros israelitas que estavam ali, eles não ouviram. Então percebe-se que Hashem, ele está se aproximando de Moshe. Ele está chamando Moshe: entra aqui na tenda e vamos conversar um pouco. Muito bem. O Midrash fala, explicando esse versículo: Moshe ficou do lado de fora do Mishkan, do tabernáculo. Eu não posso entrar sem a permissão de Hashem, ele pensou. O Mishkan é ainda mais sagrado que o Ar Sinai, quando Hashem apareceu sobre ele para falar com o povo judeu. Eu então não tive permissão para subir no monte até que Hashem me chamou. Portanto, eu com certeza não tenho permissão para entrar no Mishkan. Então Moshe, ele estava aguardando um comando, um chamado, uma orientação de Hashem para ele entrar no tabernáculo. E agora nós vamos aprender que de fato Deus quer se aproximar dos homens. O Midrash explica o versículo 1. De repente, Moshe ouviu uma voz poderosa chamando: Moshe, Moshe. Era a voz de Hashem. Repare que nesse exato momento a Torá, ela está falando para nós que Moshe vai se aproximar ainda mais de Hashem. Qualquer outra pessoa teria morrido do choque de ouvir a voz poderosa de Hashem. Mas Moisés conseguia suportar porque Moshe era um tzadik, porque Moshe era muito elevado espiritualmente. E aqui temos uma lição. Quanto mais
Quanto mais eu faço a vontade de Kadosh Baruch Hu, quanto mais eu faço a vontade de Deus, eu tenho mais mérito perante Deus. Quando eu faço mais mitzvah, quando eu pratico mais Torá, quando eu pratico mais mitzvot, eu estou me aproximando mais de Hashem. Então fala para nós, o Rabino Moshe Wenner, complementando aqui esse assunto, se uma pessoa ela se aproxima de Deus, por exemplo, a pessoa ela se aproxima de Deus e está ali guardando os mandamentos, está fazendo as tefilote, as orações diárias, leitura de salmos, ela está recheando a sua vida de mandamentos, ela ama a Torá, está muito conectada com Deus no dia a dia. Então, de acordo com o Rabino Moshe Wenner, Deus vai abrir mais as portas para ela crescer, se elevar mais espiritualmente. Então, quando nós olhamos aqui para a Torá, de fato, Moshe está se aproximando de Deus. E essa aproximação Moshe suportava porque ele tinha muita intimidade com Hashem. Estou pronto, respondeu Moshe. Então Hashem falou, Moshe, entra aqui no tabernáculo, entra aqui na tenda, eu vou conversar com você. E Moshe responde, estou pronto, respondeu ele. Entre no Mishkan, entre no tabernáculo, ordenou Hashem. Eu quero falar com você. Olha que interessante, né? Então, trazendo para o nosso dia a dia, Hashem quer falar com você. E como que nós fazemos a conexão com Deus no nosso dia a dia? A conexão com Deus no dia a dia, ela começa deitado ainda na cama. Todo judeu, ao abrir os olhos, estando deitado ainda na cama, e também os Benei Noach, eles começam o seu dia dizendo, Modeh ani lefanecha, melechai vekayam, sheherizata benishimati, behemilarabá emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande é a tua confiança. Então repare que no nosso dia a dia, tanto o povo judeu e o judeu que ensina os não-judeus, eles dizem, olha, comece o seu dia agradecendo a Deus, reconhecendo a Deus como o único Deus. Então quando nós acordamos, a nossa primeira aproximação não tem que ser o nosso marido, não tem que ser a nossa esposa, não tem que ser o celular, né? Porque hoje acabou virando um costume. A pessoa acorda, primeira coisa que ela pega é o celular que está do lado da cama para começar a ver ali os vídeos, as notícias do dia. Então, na verdade, a nossa aproximação não é com o celular em primeiro lugar. A nossa aproximação é com Hashem, Modeh ani lefanecha, melechai vekayam, sheherizata benishimati behemilarabá. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim, grande a nossa confiança. Então, Levítico Vaikra, ele dá essa ideia de nós nos aproximarmos de Deus. Moshe, ele foi chamado pelo Eterno, venha, entre na tenda, eu quero falar com você hoje, eu quero falar com você agora. Lição para nós no dia a dia. Deus está nos chamando todos os dias para praticarmos Torá, para praticarmos mitzvot, para fazermos as tefilote, para fazermos as nossas orações ao único Deus. Essa é uma das lições, é uma das ideias que nós aprendemos aqui no livro de Levítico. O Midrash continua explicando. Então Hashem falou, eu quero falar com você. Isto é, Hashem estava querendo se aproximar de Moshe na tenda. Moshe entrou. Quando ele estava ainda na soleira,
ele ouviu a voz de Hashem falando com ele, e com ele de sobre Aaron, onde a Sheriná repousava. Moshe, ordenou Hashem, eu quero que você fale aos judeus palavras que farão com que eles melhorem seu comportamento. Olha que interessante, né? Muitos dizem por aí que a Torá é um livro que caducou. A Torá é um livro que não pode ser praticado hoje. A Torá é chamada por alguns de Velho Testamento, é uma lei que não é relevante, é uma lei que caducou, dizem alguns por aí. Porém, se você ler a Torá, você vai encontrar na Torá muitas expressões. Esses mandamentos vocês passarão para vossos filhos, para as gerações vindouras, para sempre. Só por isso, já aprendemos que a Torá não caducou. Só por isso nós aprendemos que a Torá não tem um prazo de validade. Então, quando nós lemos aqui o Midrash, Hashem iria transmitir para Moshe mandamentos que iriam melhorar o comportamento dos judeus. Então, o significado da palavra Torá significa instrução. Porque se você traduzir a palavra Torá como é traduzida no português, muitas vezes erroneamente e de modo pejorativo, querendo dar a ideia que a Torá só mostra a sujeira, é uma tradução errada. Não é uma tradução sincera. Porque o verdadeiro significado da palavra Torá é instrução. A Torá contém as instruções para os judeus e para os não judeus. Igual, por exemplo, se uma pessoa pecar, e aí, o que a pessoa faz? Pula do viaduto, se mata, não tem mais jeito? Ou tem que aceitar alguém para o pecado ser perdoado? E aqui você já vai começar a perceber a diferença de entender Torá com o significado correto, instrução. Por exemplo, a Torá fala que quando alguém peca, que quando alguém transgride uma mitzvah, um mandamento, ela precisa simplesmente se arrepender, fazer techuvá, retornar para Deus com um coração sincero, com um sentimento, com um remorso que de fato ela transgrediu a vontade de Deus e mudar a prática, o costume, eliminar esse costume da sua vida. Então é assim que Deus perdoa os homens. E isso está instruído na Torá. Então um pequeno exemplo aqui para você entender a diferença de traduzir a palavra Torá no sentido correto. Se traduzir como só lei, meu filho, você vai fazer uma salada. Agora, se traduzir de forma correta é diferente. Muito bem, então Hashem, ele chama Moshe para entrar na tenda, e Hashem agora, o Eterno, ele vai dar instruções para Moisés. Diga a eles também quão grande é o meu amor pelo povo judeu, porque eu os amo. Minha Sheriná, minha presença, repousará no meio do Mishkan, no meio do tabernáculo, e por causa deles eu ensino a você meus mandamentos. Agora, olha que interessante, hein? Olha o que Hashem vai falar para Moshe. Nós estamos somente em Levítico capítulo 1, verso 1. E eu estou trazendo aqui a explicação com o Midrash em mãos de Levítico capítulo 1, verso 1. Olha o que Hashem falou para Moshe de acordo com o Midrash. Ensine a Benei Israel, ensine os filhos de Israel as leis dos Korbanot, isto é, ensine aos filhos de Israel as leis das oferendas, as leis das ofertas. Eles construíram o tabernáculo,
mas não sabem como servir a mim dentro dele. Somente se eles oferecerem os sacrifícios, as ofertas, minha Shekhinah continuará a repousar no Mishkan. Então olha que interessante, eles construíram o tabernáculo está pronto. Agora eles precisam trabalhar no tabernáculo, eles precisam trabalhar no Mishkan, eles precisam fazer de acordo com o que a lei ensina, eles precisam fazer as ofertas, eles precisam trazer ali as oferendas no altar conforme está escrito na Torá. Então eles têm que aprender a fazer de forma correta, para que o próprio texto diz, para trazer a presença de Deus no meio deles. Então aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que servir a Deus não é de qualquer maneira. Servir a Deus, você tem que saber servir a Deus. Então quando a Torá fala, por exemplo, não pratique avodazará, não pratique idolatria, o que significa isso? Eu tenho que levar muito a sério, eu tenho que saber fazer essa mitzvah de forma correta. Então, por exemplo, não praticar avodazará, que é a idolatria, por exemplo, é não fazer um bezerro de ouro, é não transformar um cordeiro de Deus num Deus, né? O emissário José Marmol falou muito sobre isso. E hoje as pessoas confundem muito. Tem lá uma expressão, né? Pegar um gancho aqui do ensinamento do nosso emissário. Existe uma expressão, e essa expressão eu conheço muito bem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas mal sabem que nas fontes judaicas, quando Hashem, quando o Eterno, ele mandou matar o cordeiro ali no Pessah, esse cordeiro era um ídolo no Egito. Então, para um judeu pegar ali o cordeiro de Pessah no dia 10 e guardá-lo até o dia 14 para fazer o abate dele, um judeu estava dizendo para os egípcios: o seu Deus não tem poder sobre nós, nós matamos toda idolatria. Então, quando nós vamos praticar, por exemplo, esse mandamento de não praticar avodazará, de não praticar idolatria, nós não adoramos bezerro de ouro, cordeiro de Deus, nós não adoramos anjos, não adoramos homens, e nem o Mashiach que virá é divino. Nem o Mashiach ele pode ser adorado como Deus, porque a adoração, o serviço, a prece é somente para Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, é somente para Deus. Então veja bem, quando Moshe ele recebe essa instrução de Deus, ensina os filhos de Israel a praticarem as ofertas no tabernáculo. Isto é, Deus estava falando, eles têm que fazer do jeito que eu ordenei. Então eu não posso pegar a Torá e distorcer ela para encaixar um fulano. Eu não posso pegar um mandamento da Torá e falar: olha, eu acho que é isso, eu interpreto assim, eu acho que é isso. Para isso nós temos a Alahá. O que a lei fala sobre? O que os sábios falaram sobre? E lembrando que judaísmo você não aprende com o pastor. Judaísmo você aprende com o rabino. Você aprende com o povo judeu. Essa é a grande verdade. Então, a Torá está falando: Moshe, ensine o meu povo, Benei Israel, a praticar os mandamentos. E aí vem a pergunta: olha que privilégio, olha que honra Moisés está recebendo de Hashem. Hashem chama Moshe. O que significa isso? Aproximação.
Deus está se aproximando de Moisés. E nós estamos aprendendo aqui que Vaikra significa e ele chamou. Ele chamou significa Deus está se aproximando de Moisés. Moisés vai receber mandamentos que serão transmitidos para todo o judeu dessa época. Eles vão cumprir os mandamentos e sabe qual vai ser o resultado? A minha Shekhinah, a minha presença vai estar no meio deles. Isto é, vai ter aproximação de Deus para com o povo que guarda os seus mandamentos. Então é assim, quando você pratica Torá, quando você pratica os mandamentos, o que você atrai para a sua vida? A presença de Hashem, a presença de Deus. Por que Hashem honrou tanto a Moshe? Então fala para nós o Midrash que Moshe, ele era humilde demais. Ele não aceitava honras. Moshe servia a Deus com todo o seu coração. Então tem uma fala dos sábios que diz assim: nossos sábios ensinam esta regra: se alguém foge da honra, a honra irá atrás dele. Mas se alguém corre atrás da honra, a honra fugirá dele. Em outras palavras, a pessoa que é modesta e se sente insignificante acabará recebendo de Hashem a honra que ela merece. Enquanto a pessoa que é orgulhosa e se acha importante não será honrada no final. Moshe foi muito honrado por Hashem, já que ele nunca se achou grande ou importante. Um linguajar bem simples. Sabe aquela pessoa que se acha, eu sou tal, eu sei tudo, eu sou o bambambam? Essa pessoa não será honrada por Deus. Mas o humilde, aquele que transfere toda a honra ao Criador, fala para nós os sábios, a honra irá atrás dessa pessoa. E aí vem a pergunta: será que Moshe não sabia que ele era tão grande, tão especial e tão respeitado no meio do povo judeu? Sim. E para responder essa pergunta, eu quero trazer aqui uma parábola, já indo para a reta final da nossa aula. Em uma pequena cidade vivia pouquíssimos judeus. Então pense numa cidade muito pequenininha e nessa cidade morava ali pouquíssimos judeus. Eles guardavam o Shabat, eles comiam kasher, eles rezavam juntos com um minyan. O que é um minyan? É um grupo de pelo menos 10 judeus. Então havia ali nessa cidadezinha um grupo pequeno de judeus e eles se reuniam. Eles praticavam Shabat, eles comiam kasher, eles rezavam juntos aí num grupo de 10 homens, de 10 judeus. Mas como a cidade não tinha uma yeshivá, uma escola que ensina a Torá, uma sinagoga, eles mal sabiam ler o hebraico. Somente um homem entre eles havia aprendido a Torá com seu pai. Então havia ali um grupo de judeus. Eles não conheciam muito bem a língua hebraica, mas no meio deles tinha um homem, um judeu, que tinha um conhecimento a mais em comparação aos outros. Muito bem, somente um homem entre eles havia aprendido a Torá. Ele sabia como ler e traduzir o Humash, que é o Pentateuco, e ele podia ler a Alahot em um Kitsur Shulchan Aruch, um resumo das leis judaicas. Como ele sabia muito mais que os outros, ele agia como o Rav da comunidade. Então esse judeu, dentre os 10 ali que tinha um conhecimento a mais do que os outros, ele era chamado de Rav, ele era chamado de um rabino, porque pelo fato dele ter mais conhecimento, ele ensinava ali as pessoas da comunidade. Então a parábola continua falando. Ele era muito honrado e respeitado por todos, que achavam que ele era um grande sábio estudante da Torá. Com o tempo,
ele começou a considerar a si próprio um estudioso da Torá muito especial e muito importante. Então, ele começou a se achar: eu sou um estudioso da Torá. Certa vez, um judeu de uma comunidade grande e muito afastada veio visitar a pequena cidadezinha. Ele sofria de uma doença que lhe causava dificuldades respiratórias. Seu médico lhe disse que o ar puro daquela cidadezinha o ajudaria. O homem que atuava como Ravi o convidou para ficar na sua casa. Então olha que interessante, hein? Um judeu de uma cidade bem grande, ele vem para essa cidadezinha, ele fica hospedado na casa desse judeu que conhecia mais Torá do que todos naquela pequena cidade. O Ravi observou esse judeu cuidadosamente. Fazia netilat yadai, ele fazia ali a lavagens das mãos antes das refeições. Como ele pronunciava a berahá, a bênção, devagar e em voz alta, pensando sobre cada palavra antes de pronunciá-la. E como depois da refeição ele recitava o Birkat Hamazon, que é uma bênção depois da refeição. Muito bem, nesse sentido, o Ravi, que era considerado ali o mais sábio daquela cidade, ele começou a observar esse judeu que estava na casa dele. Olha como ele faz ali o Netilat Yadai, olha como ele recita as bênçãos, olha como ele faz o Birkat Hamazon, as bênçãos após a refeição. E ele começou a reparar nisso. Ele observou como o hóspede rezava e como ele se concentrava no significado das palavras que estava dizendo. De repente o Ravi se sentiu envergonhado. Ele compreendeu quão pobre ele era em sua própria oração e quão inadequada era a maneira como cumpria os mandamentos. Então ele começou agora a baixar o tom. Ele começou agora a ver que na casa dele tinha um judeu que praticava os mandamentos com mais excelência. Olha que interessante. Quanto mais ele observava e analisava o visitante, mais humilde o Rabi se sentia. Em outras palavras, eu pensei que sabia alguma coisa, mas eu estou percebendo que eu não sei nada. E eu tenho que abaixar o meu tom, o meu orgulho, preciso sentar, preciso aprender com quem sabe mais do que eu. Então, de fato, nós aprendemos no nosso dia a dia e com pessoas que têm muito mais experiência e conhecimento do que nós. Eu, na minha experiência, eu saí do sistema religioso aproximadamente 4 ou 5 anos atrás. Eu tive que reaprender como servir a Deus. Então eu fiquei sentado, observando, pesquisando. Eu não sabia nem fazer uma bênção do pão, eu não sabia fazer uma bênção de uma fruta, eu não sabia fazer o Modei Anir, eu não sabia fazer o Shema Israel. Então eu sentei, baixei a cabeça, comecei a reparar quem sabe mais do que eu e fui aprendendo. E até hoje eu aprendo, até hoje estou aprendendo, porque nós não sabemos tudo e temos que ser sempre humildes para aprendermos uma lição nova, para aprendermos a profundidade de um mandamento da Torá, de uma mitzvah da Torá, e assim nós vamos subindo degrau a degrau, elevando a nossa alma, se conectando com Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, se conectando com Hashem, se conectando com Deus, sempre melhorando os nossos comportamentos com a luz da Torá, com a luz da Bíblia, com a luz da Palavra de Deus em nossos corações. Muito bem. Então,
o Rav, ele começou a olhar para esse judeu na sua casa, e ele falou: uau, eu não sei nada, eu tenho que abaixar minha bola aqui, eu tenho que aprender mais. O visitante cumpria a lahote, as leis que os judeus da cidadezinha não cumpriam corretamente. Ele sabia o suficiente para mostrar a eles que suas mezuzot e os seus tefilim não estavam perfeitamente de acordo com a Torá. E ele encorajava aqueles judeus a estudarem Torá todos os dias. Quando o Rav, que era o judeu que tinha mais conhecimento ali naquela pequena cidade, tomou consciência de quanto conhecimento de Torá lhe faltava, ele não mais sentiu orgulho de si mesmo. Então, veja que a lição que fica aqui é que nós não podemos nos sentir orgulhosos pelo pequeno conhecimento que nós temos, porque sempre podemos melhorar na presença de Deus, sempre podemos, pegando o gancho com o tema aqui, nos aproximar mais de Deus. Então, qual que é a explicação? Moisés nunca sentia orgulho de si mesmo. Então Moisés não era orgulhoso. Aí ora que ele estava no Monte Sinai, ele viu ali a presença de Hashem, Deus falou face a face com Moshe, mas o Midrash explica, Moshe nunca sentia orgulho de si, porque, olha a explicação, quando Moshe subiu no Monte Sinai, ele viu os anjos sagrados e perfeitos servindo a Deus dia e noite. E ele teve um vislumbre da grandeza de Hashem. Depois de ter visto os anjos, Moisés se sentiu muito envergonhado. Ele pensou: eu não sirvo a Hashem tão bem quanto aos anjos, nem mesmo 1/1000 disso. Eu devo me esforçar mais para melhorar. Então, olha que interessante. Contamos aqui uma parábola de uma cidade pequenininha que tinha ali um judeu, 10 judeus, e um sabia mais que os outros. E com o tempo esse judeu foi se achando, se orgulhando do seu conhecimento. Até que chegou um na cidade e começou a praticar os mandamentos com mais detalhes, fazendo conforme a lei manda. E esse judeu que pensava que sabia, abaixou o seu ego e disse: eu preciso aprender mais. Essa é a lição que nós aprendemos. Para se aproximar mais de Deus, devemos aprender mais, devemos ser humildes. E por que Moisés, o nosso Tzadik, o nosso profeta, ele não era orgulhoso? Porque quando ele subiu no Monte Sinai, fala o Midrash, que Moisés viu anjos servindo a Hashem de dia e de noite, com grande excelência. E Moshe falou assim consigo: eu não faço 1/1000 do que os anjos fazem para Hashem. Isso trouxe humildade no coração de Moshe. Então por isso que Moshe, ele não era orgulhoso. O Midrash diz, e Moshe disse: eu devo me esforçar mais para melhorar. Então olha que interessante, olha que lição maravilhosa. Se estamos aprendendo que devemos nos aproximar de Deus, Moshe aqui entrou na tenda pertinho de Deus. Dentro da tenda, Hashem falou: ensine o meu povo a cumprir os mandamentos do Mishkan e do Beit HaMikdash. Eles têm que aprender a fazer as ofertas de forma correta, porque fazendo isso eu vou me aproximar deles. Moshe não era orgulhoso, porque ele viu os anjos servindo a Deus de forma excelente. E Moshe falou: quem sou eu para me orgulhar?
eu devo me esforçar mais para melhorar. Se Moshe falou isso, imagine nós. Isto é, você quer se aproximar mesmo de Deus? Como você está levando a sua vida espiritual? Você está cumprindo os mandamentos com excelência? E quando Moshe viu os outros judeus que pecavam ou não se esforçavam para servir a Hashem, ele pensou, eles não têm culpa. Então muitas vezes nós olhamos aí as pessoas servindo a Deus de forma errada. Muitas vezes nós falamos, essas pessoas são ignorantes, essas pessoas têm que sofrer mesmo. Mas veja a postura de Moshe. Moshe vendo alguns judeus que pecavam e nem se esforçavam, ele diz, eles não têm culpa, pois eles não viram a imensa glória de Hashem nos céus. Eu vi a grandeza de Hashem, por isso Hashem pede de mim mais do que qualquer outra pessoa. E assim Moshe sempre se sentia humilde. Isto é, Moshe ele vai ensinar o povo a se aproximar de Deus. É isso que nós fazemos. Mostramos por meio de um vídeo, uma conversa com um amigo, com um vizinho ali na calçada, na fila do banco, na fila do supermercado, na faculdade, no nosso trabalho. Nós mostramos por meio dos nossos comportamentos e quando surge uma oportunidade, por que não ensinar os caminhos de Hashem para as pessoas? Então reflita sobre isso. E é interessante, já agora a parte final, aproximando-se de Deus, a nossa paraxá, ela começa falando, Vaikra el Moshe, ele chamou Moshe. Então, nós temos uma expressão aqui, Vaikra. Interessante que se você pegar no hebraico, essa primeira frase do versículo, Vaikra, você pode reparar que o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela está com uma letra pequena. Não sei se você vai conseguir ver aí. Eu até fiz um destaque aqui. Ó. O Aleph, talvez apareça invertido, mas eu creio que dá para você visualizar. Ó. O Aleph, ele está com uma letra pequena. Então, o versículo começa, Vaikra el Moshe, e chamou Moshe, com um comentário, afetivamente. Qual que é a explicação dessa letra Aleph, pequena, nesse versículo? Isso aqui é profundo. Se você olhar no Humash, que é o Pentateuco, ou no livro de Levítico, verso 1, a primeira palavra da paraxá, e ele, Hashem chamou Moshe. Você verá que a letra Aleph é pequena. Pergunta, por quê? Qual a razão disso? O que o Midrash explica? Moshe era muito humilde. Quando Hashem falou a Moshe para escrever a palavra Vaikra, Moshe disse, devo escrever que o Senhor chamou apenas a mim para dentro do Mishkan, do tabernáculo? Isto soa muito soberbo. Deixe que eu tire a letra Aleph do final da palavra Vaikra. Então a palavra ficará Vaiker. Isto significará que o Senhor somente chamou meu nome por acaso. Hashem ordenou a Moshe, não, você deve adicionar a letra Aleph à palavra. No entanto, eu deixarei você escrevê-la menor do que as outras letras. Assim, o pequeno Aleph nos lembra de quão humilde era Moisés. Olha que interessante. E a lição é bem objetiva. Seja pequeno, seja humilde, sempre procure aprender como melhorar o seu comportamento,
procure entrar na tenda, né? Estamos falando de entrar na tenda, se aproximar de Hashem. Entre na tenda, escute Hashem, aprenda os mandamentos de forma correta, não pratique os mandamentos de forma relaxada, faça a vontade de Hashem com excelência. O resultado disso é a presença de Deus na sua vida. Então essa é a reflexão da nossa paraxá, que o Eterno nos abençoe, que tenhamos aí uma ótima semana, Shavua Tov a todos aí um Shavua Tov, uma boa semana. Giovanita Ferrari, Shavua Tov, Giovanita, que a Hashem te abençoe, a todos os amigos aí que estão acompanhando, um abraço e sirvamos a Deus com excelência. Baruch Hashem.